Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para mais uma aulinha no nosso canal. Seja bem-vindo por aqui, eu sou a Cleonice Neves. Você está no canal Juntando Pano. Aqui a gente está sempre fazendo arte com os paninhos. Antes de a gente começar a aula de hoje, que vai ser esses ratinhos aqui, necessários, eu quero que você dê uma passadinha lá no vídeo da Tulipa, dos Jogos Americanos da Tulipa, e participe da promoção. Você quer ganhar 6 Jogos Americanos na sua casa aí? Pagando só o frete? Veja lá como participar, tá bom? Gente, vamos lá direto para o assunto então? Não se esqueça, antes de você começar a ver esse vídeo, de você se inscrever no canal, de compartilhar esta aula e deixar um comentário para mim, tá bom? Gente, essa aulinha de hoje vai ser essa necessáriozinha aqui. Vocês estão vendo aqui, olha, parece uma bonequinha matriosca, né? Aquelas bonequinhas russas, que a gente vai tirando uma dentro da outra, mas não. São os ratinhos brasileiros. Nós temos aqui 3 medidas. Um G, um M e um P. Eu vou ensinar para vocês o M, mas para fazer os outros é a mesma coisa, não vai mudar nada. Tá bom? Então, vamos lá começar essa aula direto para o assunto sem enrolation. Aqui a gente cai direto no assunto, não perdemos tempo com besteira. Esses moldes que eu estou mostrando aqui, ó, são 3 moldes. Aqui, esse aqui ele é o M, esse aqui ele é o G e esse menorzinho é o P. Vai estar na descrição do vídeo esses 3 moldes para você usar. São 3 moldes simplesinhos para você pegar, imprimir e cortar, colocar no papel, no acetato e começar a usar. Vamos então fazer o tamanho M. Para isso eu vou precisar aqui do zíper, os materiais que a gente vai utilizar aqui nessa aula. Eu vou utilizar aqui o zíper tratorado, um pedaço de sintético para fazer o focinho, esses pedacinhos aqui, ó, esse pedacinho aqui que é o molde do corpinho. Você tem que ter cuidado na hora de cortar, tá bom? Vê só. Ele se inverte, então você vai cortar de um lado e depois você vai inverter o molde para poder cortar o outro lado. Os outros 2 moldes não tem lado nenhum. Você pode cortar tanto de um lado como do outro, que não vai ter diferença. Esses tecidos aqui que nós vamos utilizar, eu estou utilizando aqui um tricoline, ele está dublado com o nylon 600. E o focinho eu vou utilizar o sintético. Aqui estão os forros que eu cortei maior. Também no tricoline. Aqui é imprescindível que você dobre, que você estruture esses tecidos. Porque como vai ficar suspensa a parte do corpo do ratinho, ele tem que ficar com o estruturador. Então, aqui estão todas as pecinhas. Vamos lá para a máquina agora. Começar a nossa aulinha. Vamos iniciar costurando a base do ratinho com o forro dele, ó. Vamos costurar aqui a base com o forro. Depois de costurar, é só cortar o excesso. E após essa costura do forro, nós vamos pegar e marcar o meio, aqui nessa ponta redonda. Vamos marcar o meio dessa parte e vamos pegar o rabinho e vamos costurar o rabinho aqui. O rabinho é um pedaço de sintético também, você coloca na medida que você quiser, apenas para simular o rabinho do ratinho. Então eu já marquei lá, ó, e agora eu tô costurando o rabinho. Aí você vai deixar isso aí separadinho e vamos agora pegar o corpinho, os 2 corpinhos do nosso ratinho, nosso necessário. Essa parte arredondada maior é onde você vai colocar o zíper. Então, eu nem vou mudar o calcador da máquina para o calcador de zíper. Vou colocar mesmo, porque tem que ficar uma certa distância. Então, eu vou utilizar mesmo o calcador normal. Vou costurar aqui o zíper. Observe bem que eu vou utilizar muito aqui nessa aula essa essa tesoura pinça, para poder puxar
Principalmente para poder costurar os cantinhos, que aqui tem muita parte arredondada da nossa aulinha. Depois de costurar o zíper, vamos agora costurar o forro. Então, vamos pegar e colocar o direito com o direito das partes e costurar esse lado do forro. Depois de costurar o forro, é só virar e rebater a costura para poder baixar esse lado do nosso trabalho inicial. Antes de rebater, olha aqui, eu já costurei aqui o forrinho, ó. Antes de fazer a costura de rebatimento, vamos pegar e cortar aqui, ó, fazer pequenos piques ao redor dessa curvatura, mas não corte o zíper, tá bom? Corte apenas a parte do tecido que está dublado com o nylon 600. Então, você vai fazer pequenos piques para poder facilitar essa costura aí agora, esse abaixamento, esse rebatimento desse tecido. É o que eu estou fazendo agora. Depois de rebater, vamos prender aqui na parte de baixo, na parte aqui lateral, e cortar o excesso desse forro que ficou sobrando. Então, corte também o zíper e vai ficar assim, ó, esse nosso ladinho. Vamos agora costurar o outro ladinho do corpo, do mesmo modo que o anterior. Olha aqui a tesourinha entrando em ação, a tesourinha pinça, ó. A tendência na curva é que o tecido ele queira fugir, somente o tecido que está embaixo, que está em cima. Então, com essa tesourinha aí vai te ajudar bastante a evitar que isso aconteça. Depois de colocar o tecido principal, que é o da frente, vamos agora colocar o tecido do forro. Então, será aquele mesmo procedimento. Vamos colocar o tecido do forro. Depois de o tecido do forro, a gente vai virar, vai rebater a costura e costurar ao redor para poder prender todo esse forro bem bonitinho nesse outro lado que a gente acabou de fazer. Então, costurou, rebateu e vai ficar assim. Eu vou costurar aqui na pontinha, aqui, ó, nessa extremidade. Eu vou colocar um pedacinho de tecido que eu não quero mais, que é essa parte abra, que tá com o zíper. Então, eu vou colocar esse pedacinho de tecido aí, que é para poder manter preso esse lado onde o zíper fecha a bolsinha, fecha a necessaire. Então, eu não quero mais que esse lado abra, eu quero que ele fique assim, seladinho, como tá aí com o zíper. Gente, cuidado na hora de passar, porque esse zíper tratorado, ele é um zíper maior. Então, eu quebrei mais 2 agulhas aqui, tá bom? Então, eu passei a máquina na mão, para poder costurar esse pedacinho aí. Então, deixa aí, é um pedacinho de tecido bem simples mesmo, só para prender, deixar esse lado preso. Depois de deixar o lado preso, você vai colocar o cursor. Nesse caso aqui, o cursor para zíper tratorado. O zíper tratorado, gente, é muito lindo. Eu amo esse zíper, ele deixa o trabalho assim mais bonito. Mas não é obrigatório você utilizar, você pode utilizar o zíper comum. Bem, aqui na outra ponta, eu vou pegar um viés do próprio tecido do forro. Esse viés ele tem 2,5 centímetros de largura, tem que ser bem fininho, que é para não acumular muita coisa aí. Então, eu vou costurar na extremidade aqui onde vai ficar o focinho da nossa necessaire. Vou costurar esse viés e vou finalizar essa parte, deixando ela arrematada. Então, ao final vai ficar desse jeitinho aí, ó.
Cuidado novamente na hora de passar o zíper, tá? Pra não quebrar essa agulha. Esses dois pedacinhos aqui de sintético, eu também vou deixar na descrição do vídeo o molde deles para vocês tirarem. São as orelhinhas do ratinho. Então eu vou utilizar aqui uma fita dupla face para deixar eles na posição certa antes de ir para a máquina. Costurar ele lá na parte do corpinho da necessaire. É o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Agora é só posicionar bem perto aí, ó, bem perto do zíper. Vamos ficar bem próximos ao zíper e costurar para poder prendê-los ao corpo da necessaire. Olha só como ficou. Esse aqui é o focinho, é o molde do focinho. Não precisa fazer aqui o seguinte: você vai pegar, traçar aqui uma linha de mais ou menos meio centímetro. Você pode utilizar uma caneta para sintético próprio. Não vai fazer uma caneta comum não, tá bom? Vou pegar e vou cortar, fazer pequenos piques, tendo como limite justamente essa linha que eu fiz lá, a linha de meio centímetro. Então, vou fazer pequenos piques aqui. Vou agora utilizar a cola de contato. E vou colocar tanto aqui nessa linha, como também vou colocar aqui na parte de baixo, ó. Não adianta você querer colocar só na parte dessa linha aqui de cima, porque a cola de contato, para ela colar, ela tem que estar tanto de um lado como do outro. Então não adiantaria eu colocar só nessa parte aqui, ó. Tem que colocar também nessa parte aqui de baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um agulhão e vou rebaixar aqui, ó. Vou rebaixar toda essa curva, deixando assim. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. O que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai marcar aqui, ó. Você vai marcar o meio dessa parte de cima, marcar aqui o meio. E vamos centralizar esse meio aqui que a gente ficou marcado com o meio do zíper lá da nossa necessaire. Somente isso. É importante que você inicie essa costura do meio para um dos lados. Então aqui eu já costurei um dos meios, a gente vai costurar essa parte por cima mesmo do sintético. E agora eu vou costurar o outro lado. O outro lado eu posso começar lá por baixo, mas ele tem que dar certinho também lá no meio. Então aqui você não vai dobrar o sintético, por isso que a gente fez o arremate antes. Então vai ficar desse jeito, a gente fez o arremate antes da parte do tecido. Então agora é pegar e virar tudo. Eu vou deixar aqui o rabinho para fora, porque nessa fase já aconteceu aqui nos outros de eu costurar esse rabinho lá dentro. Então coloque o rabinho para fora, abra o zíper, coloque o rabinho para fora. Vamos agora clipar aquela parte da base que a gente tinha feito logo no início do vídeo. E vamos clipar tudo agora com essa parte do corpinho do ratinho. Nesse caso aqui eu clipei apenas a metade, porque eu sei que o outro lado tá certo. E já vou fazer a costura de um dos lados. Novamente aqui, gente, vai entrar em ação aquela tesourinha, pinça, que ela vai ajudar muito, muito mesmo na colocação
desse corpinho aqui. Sempre que você tiver parte arredondada, a tesourinha ela vai te ajudar bastante. E aqui, como quase tudo é arredondado, ela vai entrar em ação o tempo todo. Como o molde está certinho, e eu estou utilizando a pinça para poder colocar tudo no lugar, não dá erro nessa junção, eu nem precisei clipar o outro lado, já vim costurando, ó, arrematei tudo. Já está costurado, eu posso colocar o rabinho de volta para dentro. E agora eu vou utilizar um viés, aquele mesmo viés que a gente utilizou para fechar, para arrematar lá em cima, perto do focinho. Eu vou pegar esse viés aqui de 2,5 e vou fazer o arremate aqui nessa parte de baixo. Então, tudo arrematado, ó. Vamos abrir agora o zíper e vamos virar. Aqui, vire com bastante cuidado a parte do sintético, ele não está reforçado. Então, você vai virar com bastante jeito, com bastante paciência, para não rasgar o sintético. E deixar o focinho bem bonitinho. Prontinho, olha, vamos agora arrematar, fazer os ajustes finais aqui, para deixar nossa necessaire bem linda. Finalizar aqui o rabinho, colocar os olhinhos, colocar aqui o tassel com esse mosquetão tipo chaveiro. E tá pronto, ó. Coloque o olhinho com um botãozinho e uma cola para artesanato, tipo Tech Bond ou coisa similar. Coloque só uma gotinha e coloque o olhinho. Olha como ficou lindo, esse charmoso, esse conjunto, ó. Também pode fazer no modelo no azul. Aí temos a família completa aí para desfilar, para enfeitar uma mesa. Você pode colocar o pequenininho como um chaveirinho, como uma penduricária da sua bolsa. A parte maior pode ficar para dentro. Tá terminado nossa aula de hoje. Foi bem rapidinha, bem facinho e bem lindinha, não foi? Agora me diz aí, por que você não curtiu o vídeo ainda? Por que não? Vai lá, aperta esse botãozinho aí, querida, tá bom? Olha, meu filho gritou da linha, se inscreve no canal também. Até meu filho tá ajudando. Então, até mais, até a próxima. Um beijão pra vocês. Bye, bye.